dia, pessoal, bom domingo, mais um livro e hoje nós vamos com essa obra aqui, de Jung, sobre sentimentos e sombras. Essa obra aqui é uma obra muito especial, é uma obra das que mais tiveram importância na vida de Jung, lá no finalzinho da vida dele. Ele que nasceu lá em 1875 até 1961, por meados de 1957 e 1959, ele faz esse livro aqui, mas em princípio esse livro é abordado através de um questionamento familiar. Numa entrevista, gravada em fita cassete, ele respondeu de uma forma bem simples e informal a alguns pontos, algumas perguntas relacionadas ao sentimento, num círculo familiar. Tudo isso foi gravado numa fita cassete e depois transformado nessa obra aqui sublime sobre os sentimentos e as sombras. Vamos comigo nesse domingo aprender um pouquinho mais de Jung? Bom, antes de ir para a obra, primeiro nós precisamos saber quem foi Jung, Carl Gustav Jung nasceu lá em 1875 até em 1961 e aí ele fez diversas descobertas. Ele fundou a psicologia analítica, então ele foi um psiquiatra, psicoterapeuta suíço, E ele fez uma revolução, Os psicólogos podem falar bem melhor do que eu. Ele fez essa análise da personalidade extrovertida e introvertida. Ele desenvolveu todo esse do ego, do sentimento, ele foi a fundo mesmo no ser humano. E ainda buscou saber sobre os arquétipos, e o inconsciente coletivo. Então, sobre a psique individual e sobre o ego. Então, Carl Gustav Jung fez uma revolução na psicologia e buscou muitos conceitos e aprofundou os sentimentos do ser humano. Toda essa parte interior, do autoexame, da autoconsciência. Então, vamos passar agora para a obra Sentimentos e Sombra. Então, sentimentos. O que o Jung fala sobre sentimentos? Aquilo que você não sente, você não deve pleitear. Por exemplo, assim, a consciência dos teus sentimentos. Você vai falar algo para alguém, você pode perceber se aquilo toca a pessoa da forma com que ela reage, do que ela sente. Porque tudo aquilo que é entrado para nós, dentro do nosso ser, ele tem dois formatos, as reações psicofísicas, que são reações físicas nossas, e reações fisiológicas, estão relacionadas na psicogalvânica. É uma palavra bem difícil de falar, mas é mais ou menos assim. Nas mulheres, a gente consegue entender mais ou menos como chega um assunto ou um conhecimento para ela. Porque a mulher, ela reage na hora. Se ela gostou, ela já se demonstra com atitude. Então, a mulher, ela já tem esse sentimento mais aflorado, Ela já chora, ela grita, ela esperneia, ela demonstra o sentimento que ela tá tendo. O homem já é mais introspectivo, ele não demonstra. Às vezes ele pode estar amando ou odiando e você não consegue perceber. Então, o sentimento é aquilo que você vivencia. E como que a gente pode evoluir nesses sentimentos? Com o outro, Sozinho, de forma individual, você não consegue reagir, você não consegue ter essa dimensão dos sentimentos. Então, a gente só cresce com as vivências com o outro, quando a gente compartilha aquela emoção, aquele sentimento. Por exemplo, assim, você recebe uma notícia triste, você fica introspectivo, você quer chorar, mas você não se exaspera. Por exemplo, num velório, é só chegar alguém conhecido, que a gente conhece, que a gente deságua. Por quê? Porque você tá com o outro, você reage ao teu sentimento. No livro também tem um capítulo sobre redenção e novos símbolos, mas eu vou pular para o terceiro capítulo que vai falar sobre projeções. Aquilo que você projeta no outro. Por exemplo, você vê uma pessoa e você sente uma certa desconfiança, Você julga aquela pessoa por alguma coisa que ela tá fazendo que você não tá achando legal. Mas aquela pessoa não tem o porquê você ter desconfiança dela. Ela não fez nada, você não tem prova nenhuma. Só existe uma desconfiança. Nesse momento você tá ocorrendo uma tal da chamada projeção daquilo que está dentro do teu interior. Se você não é mesmo uma pessoa confiável, você está projetando no outro essa desconfiança. Então, tudo aquilo que a gente projeta no outro é um espelho de nós mesmos. E isso é exigir do outro aquilo que você não faz. Um grande exemplo disso é a relação de pais e filhos. Você está lá sentada no sofá e começa, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, Mas você não faz aquilo, você tem uma preguiça. A preguiça é um grande exemplo
exemplo de projeção. Você tem preguiça de levantar para fazer isso, para fazer aquilo, mas você exige do teu filho que faça. Então, como que você está exigindo do teu filho algo que você ainda não faz? Que você não é exemplo. E isso é uma projeção no outro. Como que a gente se melhora isso? Fazendo uma autoanálise, um autoexame da sua consciência. Então, nós precisamos deixar que essas projeções sejam conscientizadas dentro do nosso ser. Você ter consciência daquilo que você faz e daquilo que ainda você não faz. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a outra parte do livro, né? Sobre as sombras. Até um pouco antes da vinda de Cristo, existia o bem e o mal. Após a vinda de Cristo, foi percebido que esse mal é só a ausência do bem, né? Então, o que seria essa depressão, essa sombra, né, que a pessoa está vivendo? Depressão, pressão para baixo, a pessoa chegou no seu limite, lá embaixo, no fundo do poço, encontrou toda aquela sujeira lá. E para você subir, você tem que descer lá embaixo, né? Então você vai ter que aceitar isso com humildade, aceitar que você tá lá embaixo para você começar a fazer a subida, né? O ser humano é tudo isso, é atravessar essa escuridão, porque se já estivesse tudo pronto, não teria sentido, né? Qual é o objetivo da vida, né? Já se perguntou? E se todos nós fôssemos bons? O que iria acontecer se todos nós já estivéssemos prontos? Se tudo estivesse pronto, nós não teríamos mais objetivos, né? Porque a gente já alcançou o objetivo. Nós não temos que fazer aquela caminhada, aquela escalada da evolução. Então, por isso que existem as sombras, as dificuldades para fazer com que o ser humano evolua, né? Devagar, ele vai caminhando, vai fazendo a autoconsciência dos seus erros, vai se melhorando, vai se limpando, vai afastando aquela sombra que encobre toda essa nebulosidade, essa dificuldade do ser humano. E é aí que você tem que ser humilde para aceitar, não projetar no outro a tua sombra. Aceitar, agarrar ela, saber ter consciência da tua sombra e caminhar. Porque todos nós temos sombras, todos nós temos dificuldades, né? A respeito disso, tem um trecho na obra espetacular que diz assim: qual é de fato o sentido da nossa existência, né? Devemos ser todos os tigres que habitam ali dentro? Ou só ser os tigres amáveis que se alimentam de maçãs? Aquela coisa morninha, ficar em cima do muro. Tigres vegetarianos, né? Isso é simplesmente uma anormalidade, algo doentio. E assim é o homem que não vive na terra e ela não paga o seu tributo. Então é difícil, você tem que acordar, você tem que projetar, você tem que fazer. Não é algo que fazemos voluntariamente. Ao contrário, é uma exigência sangrenta que, graças a Deus, não é possível contornar. Periculosamente se vive, periculosamente se vivere. A vida é um risco, né? E caso não seja, nada aconteceu, né? Então ele traz uma passagem de Voltaire no seu leito de morte, né? E ele diz assim, quando ele lhe perguntou: você se arrepende de todos os seus pecados, né? E Voltaire diz: sim, padre, e sobretudo daqueles que não cometi. Isso é verdade? Enormemente verdade. Esse é o problema. Tá aí, Jung, né? Então, esse domingo, com mais essa obra, né, de Jung, lembre-se que quem não obriga os opostos dentro de si é um completo neurótico, né? Ele diz assim: neurótico morto, apenas geme, não vive. Então vamos lá, aprender com as nossas sombras, com os nossos erros e com esse livro maravilhoso aqui, Sentimentos e Sombras, de Jung. Até domingo que vem com a próxima obra.